Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, a gente vai resolver mais um exercício aqui no HackerRank em Python. Esse exercício de hoje ele é um pouquinho difícil, eu acredito que a gente vai precisar um pouco de paciência para entender o conceito matemático por trás, porém a parte ali de lógica de programação não é das mais rebuscadas. Então, o exercício é encontre o ângulo MBC. Basicamente, ele quer que você imagine um triângulo, né? Onde vai ser conectado num dos vértices até a metade da sua diagonal e ele quer saber esse ângulo θ. Basicamente é isso. Então, se a gente for aqui para o nosso whiteboard, a gente pode desenhar alguns triângulos aqui para começar a raciocinar sobre o exercício, ok? Vou desenhar um assim, agora eu vou exagerar aqui na base. Agora eu vou pegar um que a base seja bem estreita. E agora a gente vai pegar alguns exemplos, né? Claro, eu estou fazendo aqui a mão livre, então talvez não fique perfeito, porém é só ilustrativo, né? Depois de ter pego a parte média aqui das diagonais, a gente teria que pegar esse ângulo aqui, esse ângulo θ, vamos chamar assim. E eu gostaria de lembrá-los algumas relações da matemática para resolver esse exercício, né? Nós temos os senos, os cossenos e as tangentes, onde o seno, cosseno e tangente a gente pode lembrar da seguinte forma: có, cá, có, cá. E aqui é sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Então, nós temos todos esses ângulos, essas relações, onde a gente vai tentar aplicar no exercício. Nós temos também os lados. Vamos ver os lados A, B e C. Então, vamos nomear os lados. A, B, C. A, B, C. A, B e C. Bom, vocês podem perceber que a gente não tem aqui um triângulo retângulo nesse triângulo novo aqui que se originou. Porém, se a gente pegar essa mediatriz, né, e passar até aqui a base do triângulo, formando 90 graus, a gente vai ter, finalmente, um triângulo retângulo que a gente está procurando e a gente vai ter, talvez, alguma dessas correlações, né? Alguma dessas pode ser que apareça. Só que vamos fazer uma análise aqui, pessoal. Vamos pegar essa diagonal que ela está assim e vamos desenhar aqui alguns eixos, né? Eixo X e eixo Y. Quando você pega, né, a metade dessa diagonal, quando você pega esse ponto M, o que você está fazendo, na verdade, é pegando a ordenada, né, Y e pegando a metade. Então, se isso aqui é 10, vamos supor, aqui vai ser 5, correto? E nessa parte aqui do eixo X, é a mesma coisa. Se aqui é 12, aqui vai ser 6. Então, na verdade, o que a gente pode encontrar nesse exercício é a seguinte relação. Eu vou desenhar mais uma vez o triângulo proposto, onde a gente vai ter, por exemplo, esse lado aqui 10, esse lado 12, e a gente está pegando esse pedacinho. Então, o que a gente vai ter é, essa altura vai ser metade desses 10, e essa base vai ser metade desses 6. Então, a gente tem essa situação aqui no triângulo menor, onde a base fica em 6, que é a metade, e a altura em 5, com esse ângulo θ. Perfeito. Mas o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa nesse caso? Vamos analisar e vamos descobrir. A cateto oposto, ele é sempre o lado que fica oposto ao ângulo.
Então, nesse caso, 5 é o cateto oposto. O adjacente é o que fica fazendo forma com o ângulo e o que não é a hipotenusa. Então, esse aqui é o cateto adjacente. E aqui a gente tem a hipotenusa. Perfeito. Mas a gente já tem fornecido, né, esses lados pelo exercício. Então, como é que a gente faz para relacionar esse ângulo com esses lados? Exatamente. A gente utiliza a tangente. Então, vai ser essa propriedade que a gente vai utilizar. Ok, agora vamos para a parte da matemática. A tangente de θ ela é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca. Perfeito? Só que a gente quer encontrar esse ângulo aqui. E o que a gente faz? A gente vai ter que aplicar a função inversa da tangente. Tangente a função inversa, não é tangente elevada a menos 1, ok? Só para ficar bem claro. Tangente de θ, isso aqui vai ser igual a tangente menos 1 de CO sobre CA. Agora, quando a gente tem uma função e aplica a inversa, elas se anulam e só sobra o nosso θ. Isso aqui vai resultar no θ. Então, se a gente pega o inverso da função do cateto oposto sobre o cateto adjacente, a gente consegue encontrar o nosso tão querido ângulo θ. E só para deixar também bem claro essa função aqui, quando a gente tem uma função f de x, a gente insere um valor a e sai com o valor b. A função inversa, f na menos 1, ela insere b e sai a. Então, se eu aplico a f de x em a, ela vai ficar em b, e aplicar f menos 1 em b, vai sair a. Então, por isso que elas se cancelam, né? A gente poderia até fazer um desenho aqui, ó. Assim. E o a vai ser igual a, né? Então, a gente tem todo esse caminho, toda essa lógica por trás que a gente resolveu. Então, para a gente achar... Agora, vamos colocar um triângulo qualquer aqui com os lados ABC. A, B, C. E aqui é o ponto M, correto? Então, a gente viu que o ângulo θ, né, esse ângulo aqui, que forma entre M, B e C, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a tangente na menos 1 do cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok, Cirano. Porém, o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente? A gente vai ter que essa partezinha aqui vai ser o oposto, né? Que é essa imagem aqui. E a gente vai ter o adjacente sendo essa partezinha aqui de baixo. Então, resolvendo aqui a equação, a gente vai ter tangente na menos 1. Cateto oposto, AB dividido por 2. Sobre cateto adjacente, BC dividido por 2. Corta, corta. Isso aqui vai ser igual a tangente na menos 1 de AB sobre BC. Perfeito. Então, basicamente, a gente vai ter que pegar só esse AB e esse BC. E como é que a gente vai fazer as questões referentes às contas? Porque a Python, assim, sem nenhuma implementação, a princípio, ele não consegue resolver essas operações matemáticas. Então, a gente vai importar uma biblioteca chamada Math. E aí, com ela, a gente consegue resolver todos esses problemas referentes às contas. Então, primeiro de tudo, a gente tem o import Math. A gente vai ter que o AB vai ser igual ao input, depois BC igual a input. Cirano, de onde você está tirando essa informação? Aqui no sample input. Se você ler essa questão com calma, o programa vai falar que ele insere esses dados aqui, ó, o AB e o BC. Perfeito. Outra coisa também que a gente já vai fazer é envolver esses inputs com inteiro,
para ter certeza que a inserção está sendo lida como inteiro. A gente já tem o lado AB e o BC, que é justamente o que a gente precisa. Então, a gente só precisa aplicar essa função inversa, né? Eu vou escrever aqui que o nosso θ vai ser igual a math. Ponto. Se eu colocasse aqui tan, ele ia calcular a tangente do número dentro. Se eu colocar a tan, é o arco tangente, ou seja, a função inversa. AB sobre BC. Só que note que o programa ele pede para a gente devolver em graus. E esse aqui ele devolve em radianos. Então a gente precisa fazer com que esse θ ele se transforme em graus. Mais uma vez utilizando o math, a gente tem degrees e aí a gente insere o próprio θ. Assim já está transformado em graus. Agora a gente precisa printar para o nosso usuário. Então vai dar print e a gente vai ter que utilizar de alguma forma para inserir, né, o θ. Né? A gente teria que fazer alguma coisa do tipo. Só que ele pede esse ângulo aqui. Então a gente poderia, por exemplo, fazer dessa forma aqui. Só que o que acontece? Assim, vou até dar um run code aqui para vocês verem o que acontece. Ele dá um erro. Não sei se vocês estão vendo. Eu vou tentar tirar um pouco do zoom aqui da tela. Ele dá um erro e ele fala que não aceita com caracteres que não são ASCII. Então, para resolver esse problema, a gente tem que inserir como char e dar o número do char. Eu peguei aqui na minha colinha. E como é que a gente faz para concatenar essas duas informações? Eu sempre uso format, não é obrigatório, existem outras maneiras da gente fazer isso, porém eu acredito que seja uma versão mais otimizada, fácil de resolver. Dessa forma, a gente já teria a resposta. Porém, não está saindo com as nossas casas decimais aqui que o exercício pede. Então, a gente vai precisar fazer um round nesse θ. Assim, ele vai aproximar o nosso θ e fazer com que a gente tenha um número arredondado. Vamos tentar de novo. Run code. Agora sim, sucesso. Vamos submeter para ver se não tem algum caso que ele não funcionou. Perfeito, funcionou. Essa aqui é a resposta do exercício. Na parte de programação, ela é relativamente fácil. Tem essa nuance aqui do math. Porém, na parte de matemática, que é a que pegava. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. E eu vou estar respondendo. Até mais.